Nós estamos lendo aqui a história que mais mexeu com a humanidade. A história que mais repercutiu, a história do homem que mais repercutiu na história da humanidade. Amém? Nós conhecemos os povos, conhecemos as nações que se criaram, conhecemos os reinos que existiram, e o último que subsiste, mas que não será um reino, será um reino dividido. Nós sabemos que todas essas coisas aconteceram. Mas nenhum homem, nenhuma pessoa foi tão influente como Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que não é uma questão de informação apenas, mas é uma questão de você acreditar. A palavra de Deus fala que quando Jesus, ele falou, porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, achará fé na terra. Amados, depois do nascimento de Jesus Cristo havia só um tempo, mas depois foi iniciada uma nova etapa. Um outro calendário se desenvolveu. Hoje nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Nós sabemos que ele nasceu de uma virgem para ser sinal, porque ele é filho de Deus, não de uma coabitação normal entre homem e uma mulher, mas ele era o filho de Deus, Deus conosco. Nós precisamos entender e parafrasear o livro de João, capítulo 1, que antes, era o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus Cristo, ele nasceu de uma virgem, se mostrou a nós, como ele mesmo falava aos seus discípulos, quando o Filho do Homem for pendurado no madeiro, atrairá o mundo inteiro após si. Jesus Cristo, ele veio com um monte de propósitos. Primeiro, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele é a personagem principal das Escrituras Sagradas. Desde o livro de Gênesis, capítulo 3, onde nós vemos que Deus fala para Adão e Eva, para Eva, dizendo que haveria uma inimizade entre a semente que nasceria de Eva e a semente da serpente, que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas aquele que haveria de nascer de uma mulher esmagaria sua cabeça. Nós vemos aqui o livro de Gênesis mostrando isso. Nós vemos o livro de Êxodo, Jesus como exemplo sendo o cordeiro. Nós vamos ver o livro de Levíticos, que no original é Vaikra, e significa e chamou Deus. Você lê os primeiros versículos do livro de Levíticos, você vai ver que ele chama Moisés à tenda do encontro, e diz, toda vez que vocês quiserem se achegar a mim para adorar, apresentar os seus sacrifícios, a primeira coisa que vocês têm que fazer é apresentar um cordeiro imaculado. Então Jesus, ele é o principal personagem do livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. A palavra Josué, que quer dizer Deus salva. O nome de Josué, que substituiu Moisés, não era Josué, era Oséias. Mas quando ele assume o cargo, Deus troca o nome dele. Por quê? Porque o nome Josué quer dizer Deus salva. Ok? Ou seja, Moisés não levou o povo de Israel a um descanso, mas quem levou ao povo de Israel a Canaã foi Deus que salva. Amém? Amados, por que eu estou falando isso? Porque o Senhor Jesus, ele está vivo em nossos corações, mas tudo isso tem que ser pela sua fé. Não é porque esse mal veio,
Não é porque todas as coisas que estão acontecendo na humanidade, nós vamos deixar de crer em Jesus, deixar de ter Ele como sendo o Senhor das nossas vidas, deixar de adorá-lo, deixar de celebrar o Natal, deixar de louvar e engrandecer a Deus por causa do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vivemos momentos de adversidade, e a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O nascimento de Jesus é a resposta de Deus à humanidade, mostrando o que se cumpre no livro de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o homem, o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.